São 3 da manhã e você não consegue dormir. O barco balança, o cheiro de sal e combustível misturado com o suor de 200 homens comprimidos no mesmo espaço pequeno, úmido, frio. Você olha para os lados e vê rostos que conhece há meses. Rostos jovens, alguns com 18 anos, alguns que nunca tiveram a chance de se apaixonar de verdade. Ninguém fala. Todo mundo sabe o que está por vir. Você se chama James, tem 22 anos. É de uma cidade pequena no interior do Ohio. Antes da guerra, trabalhava na mercearia do seu pai. Hoje, você faz parte da 1ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos, conhecida como Big Red One. E amanhã, ou melhor, em poucas horas, você vai cruzar o Canal da Mancha e desembarcar numa praia que o mundo inteiro vai lembrar para sempre. A praia se chama Omaha. Você ainda não sabe o que isso significa. Ainda não sabe que Omaha vai se tornar sinônimo de sacrifício, de coragem impossível, de morte em escala que a mente humana mal consegue processar. Você só sabe que está com frio, com medo, e que o rosário na sua mão já foi rezado mais vezes nessa noite do que em toda a sua vida. São 5 da manhã quando o comandante dá a ordem. Os motores rugem, o barco começa a se mover. Ao redor de vocês, centenas de outras embarcações fazem o mesmo. A maior operação de desembarque anfíbio da história da humanidade. Mais de 156 mil soldados aliados atravessando o Canal da Mancha numa única noite. Quase 5 mil navios, mais de 11 mil aviões no céu. Toda a força do mundo livre concentrada nesse único momento. Você não vê tudo isso, você só vê o mar escuro, as ondas batendo nas laterais do barco e o rosto do seu amigo Danny do outro lado do corredor central. Danny é de Boston, faz piada sobre tudo. Mas agora Danny está quieto, com os olhos fechados, os lábios se movendo em silêncio, todos estão rezando. O céu começa a clarear muito devagar, como se o próprio sol estivesse com medo de nascer naquele dia. E então você ouve, primeiro distante, quase um trovão. Depois, mais perto, os bombardeiros aliados estão soltando suas cargas sobre as posições alemãs na costa. As explosões iluminam o horizonte em laranja e vermelho. Parece que o mundo está pegando fogo, e então começa o enjoo. O Canal da Mancha é traiçoeiro. As ondas estão entre 1,5 m e 2 metros. O barco sobe e desce sem parar. Homens ao seu lado vomitam. Você segura o estômago com força. Você precisa estar em condições de lutar quando chegar lá. Precisa conseguir correr, precisa conseguir atirar, precisa conseguir sobreviver. São 6h29 da manhã quando o barco desacelera. O motor abaixa o volume. Você sente o estômago virar. Não é mais o enjoo do mar. É algo diferente. É o momento. O comandante olha para vocês, segura o microfone e diz 3 palavras que vão ecoar na sua cabeça pelo resto da vida. Preparem-se. Boa sorte. E então a rampa cai. A luz entra de repente, o barulho explode. O que você ouvia abafado pelo metal do barco agora está ao vivo, em pleno volume, sem filtro. Metralhadoras, morteiros, homens gritando, água, explosões. O homem à sua frente dá um passe e cai antes mesmo de chegar à água. Você não pensa, você corre. A água está gelada, chega à sua cintura. Você segura o rifle acima da cabeça para não encharcar o mecanismo. Cada passo é pesado. À sua volta, homens caem. Não existe como preparar uma pessoa para isso. Não existe treinamento no mundo que te ensine o que é ver alguém que você conhece. Alguém com quem você dividiu refeições e risadas e cartas de casa. Simplesmente parar de existir no segundo seguinte. A guerra nos filmes tem música, câmera lenta, algum sentido. A guerra de verdade é barulho, caos e a ausência total de lógica. Você chega à areia e se joga de bruços. Respira fundo 1 segundo, 2 segundos, você levanta a cabeça e avalia. À frente uma falésia, lá em cima os alemães. Eles têm posição elevada, abrigos de concreto, campos de tiro limpos para qualquer direção. Quando os planejadores militares projetaram essa operação, sabiam que Omaha seria mais difícil. O que talvez eles não soubessem é o preço exato que essa dificuldade teria. Você precisa chegar naquela falésia. Você se levanta e corre novamente. Corre com tudo o que tem, com cada músculo do seu corpo gritando, com os pulmões queimando de esforço e de sal. Você passa por homens que não conseguem mais se levantar. Você passa por equipamentos abandonados, por coletes salva-vidas, por fotografias que caíram do bolso de alguém e agora flutuam na maré que está subindo. Danny está ao seu lado.
Você olha para ele por um segundo e ele está olhando de volta. Naquele olhar, passa tudo. A treino em Inglaterra, a noite anterior tomando café aguado e tentando não pensar no dia seguinte. As cartas para casa que vocês dois escreveram e entregaram ao capelão só por precaução. Naquele olhar, passa uma amizade inteira comprimida num instante. Vocês chegam ao abrigo de uma barreira de aço na praia. Respiram. Contam os homens ao redor. 7. De uma companhia inteira, 7. Você não tem tempo para processar o que isso significa. O sargento Hicks, um veterano da Sicília com cicatriz no queixo e voz de quem nasceu para isso, olha para todos vocês e aponta para cima. A única saída é para frente. E vocês vão. A subida é íngreme. Você usa as mãos, os joelhos, os cotovelos. A terra solta cede sob seus pés. Fumaça de todo lado, da praia abaixo, das explosões acima. Você não sabe exatamente de onde os tiros vêm. Você só sabe que precisa subir. Que parar significa morrer. Que o único movimento possível naquele momento é para cima. Quando você chega ao topo, há um momento de silêncio estranho. Não o silêncio da paz, o silêncio de quem não acredita que chegou. Você olha para baixo, a praia de Omaha se estende à sua frente como algo impossível de ser visto sem que o coração quebre. Centenas de barcos, fumaça, fogo. E na areia, os rastros de todos os que vieram antes e não chegaram onde você chegou. Você pensa no pai, na mercearia do Ohio, nos domingos de manhã com cheiro de pão fresco e rádio ligado na sala. Você pensa em tudo que existe além dessa guerra, além desse dia, além desse medo que ainda não passou e talvez nunca passe completamente. E então, o sargento Hicks diz que é hora de continuar. E você continua, porque é isso que fazem os que chegam ao topo. Continuam por aqueles que não chegaram, por aqueles que ficaram na praia, por aqueles que caíram antes mesmo de colocar o pé na areia. Você não é herói. Nenhum de vocês se vê como herói. Vocês são homens jovens, com medo, longe de casa, fazendo a única coisa que acreditam que precisa ser feita. Naquele 6 de junho de 1944, mais de 4.000 soldados aliados perderam a vida só nas praias da Normandia. Só em Omaha, estima-se que entre 2.000 e 2.400 americanos morreram em poucas horas. Em contrapartida, aquele dia marcou o início do fim de uma das maiores atrocidades que a humanidade já produziu. Você e Janice sobreviveu, mas você nunca vai esquecer os que não sobreviveram. Você vai carregar os nomes deles para sempre. Danny vai carregar você. E décadas depois, quando um jornalista perguntar como foi, você vai olhar para o horizonte por um longo tempo antes de responder. Não foi glória. Foi necessário. E às vezes, o necessário é a coisa mais corajosa que existe.